Pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Eu nos reuni aqui hoje porque o vídeo do servo motor que eu fiz da conversão aqui antigo, quando eu comprei a Heller, teve um certo sucesso. Eu vi que o pessoal demonstrou um pouco de interesse. Eu acho que os produtos VEG talvez sejam um pouco subestimados aí no mercado. E eu tive muito boas experiências com a VEG, tanto com o servo e os inversores deles. Tem alguns detalhes que talvez eles poderiam melhorar ou arrumar, mas eu acredito que no geral é um dos melhores aqui que a gente tem. É certamente o melhor para quem quer fazer esse tipo de coisa que nem eu faço, retrofitar servo e motores aleatórios que talvez não tenham não tem uma placa, não sejam rebobinados de forma talvez não exatamente como o nominal deveria ser. Ele é bem versátil, tu tem acesso a muitos dos parâmetros, se não todos os parâmetros que tu possa precisar. Ele tem um tempo de resposta decente, falando isso para inversor e servo conversor, tem um tempo de resposta muito bom para fazer posicionamento de spindle e coisa. É excelente. Mas aqui nós vamos estar focando mais no SCA06. Talvez um dia eu faça um videozinho de inversor de frequência, de como configurar de verdade, sabe? Não só fazer o motor rodar, né? E talvez entrando um pouco na parte de descobrir também o que o motor, quais as configurações do motor, porque muitas vezes compra motor rebobinado ou pega um motor de CNC que não é padrão, né? O que está na placa, não o que está na placa, mas não é 60 Hz, 1800 RPM, é um valor que talvez a gente não tenha certeza do que é, então é meio chatinho de configurar, mas uma configuração próxima à perfeição para um centro de usinagem CNC traz resultados, vamos dizer assim. Vocês vão ver que vai ser muito bom. Vocês já viram os vídeos da minha CNCzinha, aquela com Spinotec Mafia, eu furei alumínio esses dias com uma broca de 9mm, sem piloto, sem nada, só uma broca de 9mm, direto em alumínio, cavaco saindo perfeito, sem vibração, sem nada, acho que 2000 RPM, então uma configuração adequada tira o máximo que a gente da performance que a gente pode ter do nosso equipamento. Mas vamos lá. Eu tenho algumas anotações aqui, talvez vamos começar pela parte física. Esse é o resultado final de como fica de como ficou os meus servos. Esse é um servo Siemens, esse é o servo mais específico do ATC, os outros eu não tenho foto, esse é o menor. A ideia é a mesma, o resolver é exatamente o mesmo, acho que para todos os servos da VEG, é o mesmo sistema, o mesmo sensor, e para nós não faz diferença. Mas o que eu fiz? Eu comprei o resolver da VEG como um kit de reparo, para reparar um servo motor deles. E eu adaptei ele para o meu servo motor Siemens, que já é antigo e ele não era nem posicional, né? Ele só tinha velocidade, vamos dizer assim. A posição da máquina era derivada somente das réguas da Rainer, né? Aqui a gente pode ver Tá gravando isso aqui? Tá gravando. Aqui a gente pode ver o resolver e o rotor do resolver. Eu não vou entrar aqui em sinal de resolver, vamos deixar para outro vídeo. Mas talvez eu explique um pouquinho, mas vamos lá. Então, resolver, o rotor que vai fazer. Aqui ele tem um método de transferir energia para o rotor e o rotor transfere esse sinal de volta para o estator aqui, que manda esse sinal em forma de uma frequência que varia em amplitude para detectar o sinal. É um sinal, vamos dizer assim, analógico, que segue a mesma linha de defasagem de 90 graus de um encoder normal, só que a resolução é bem mais baixa, então precisa se medir o nível de tensão para ter uma resolução adequada para o servo.
Esse é um sistema de resolver um pouco inferior para altas velocidades e altas precisões do que um encoder, só que ele é mais resistente, ele é resistente à água, à umidade, e então vamos dizer assim que talvez ele seja uma coisa um pouco do passado, mas certamente útil hoje em dia, certamente dá uma precisão adequada e é extremamente resistente, quase impossível matar um resolver sem alguma coisa muito agressiva, que esteja sobre ele. Ele deve funcionar, ele funciona até debaixo d'água, vamos dizer assim. Vamos lá. Aqui eu tenho uma fotinha de como eu fiz a ligação. Eu usei os cabos originais, tinham uma blindagem adequada, eu não tive tanto problema. Vamos voltar naquela foto lá. Como vocês podem ver nessa foto aqui, eu usei fita de alumínio para blindar os fios do resolver até o ponto que ele sai para o fio blindado do motor. Eu reparei que isso faz uma diferença grande não no posicionamento do motor, mas ele fazia um barulho antes, um chiado, e depois que eu botei isso, ele parou de fazer esse chiado. Então, se parou, não vai prejudicar, é uma blindagem. Isso funciona muito bem para aqueles extensor USB, botar em volta, cabo paralelo, flat, daqueles que liga na placa mesa ou na porta paralela. Funciona bem essas fitas de alumínio. Eu recomendo ter por perto para usar quando tiver uma situação de problema. Então aqui é o conector, esse conector ficou todo coberto por fita de alumínio, né? Então a gente não tem mais acesso, visibilidade a ele agora. E esse não é o meu atual, esse é o que eu fiz por último, esse é o que eu fiz primeiro. Então mudou algumas coisinhas aqui na forma de conexão, eu fiz um pouco mais robusto, ligado direto nos fios, o outro, só para melhorar um pouco. Vocês estão ouvindo o meu WhatsApp aí bipando, deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. O resolver sai 6 fios, como 2 vão ser alimentação e 4 vão ser sinais, sinal, 2 pares. Ele só tem 2 sinais, ele só sai 2 sinal de amplitude, mas é um par, vamos dizer assim, para cada sinal, um par de fio para cada sinal. Aqui eu tinha mais uma foto, mas eu não puxei, não faz diferença. Aqui é a placa do meu motor, né? Não, esse aqui não é do servo, é do spindle, peguei errado, mas não faz diferença. Vamos abrir aqui do spindle, não faz diferença. Então ele diz um RPM nominal. Esse aqui é o do spindle, né? Não toma como referência, mas o meu servo diz um RPM nominal e um RPM máximo. O RPM máximo é o máximo que o rotor, que a estrutura aguenta. O rotor, os rolamentos, é o máximo de trabalho físico. E o RPM nominal é o máximo que ele trabalha até começar a perder torque. Então vamos dizer, ele vai começar a 0 RPM até 2.000 RPM, o meu servo. De 0 RPM até 2.000 RPM, ele vai começar a precisar de mais tensão, ele vai começar a aumentar a tensão. Então ele vai de 0 até 440 volts. Esses meus servos são de 440. Eu estou ligando 380 porque meu drive é bivolt e para mim é conveniente ligar 380. Eu certamente estou sacrificando um pouco de velocidade, eu não consigo chegar a 15.000 milímetros por minuto, eu estou chegando somente a 12 metros por minuto, então é um pouquinho menos do que o nominal, é extremamente rápido ainda, não faz diferença para mim. Então, RPM nominal, ele vai ir subindo de 0 até RPM nominal, vai estar 440 volts. Daí para frente, eu vou começar a perder torque do motor. Então, até aí ele vai manter torque nominal. Daqui para frente, ele vai começar a cair o torque e vai manter, a potência. Então ele perde torque e mantém a potência. De 0 ao RPM nominal, ele vai subindo a potência e mantendo o torque. Do RPM nominal para cima, ele mantém a potência e perde o torque. Então,
eu sei que é meio confuso isso, mas é isso, sabe? Talvez um dia eu desenhe um gráfico melhor e fique mais claro. Mas essa que é a ideia. Aqui eu tenho uma folhinha que eu usei como referência para fazer os... Essa folha é minúscula, a única folha que eu tinha à mão. E então eu anotei aqui o que era cada cor no conector para mim ter como referência, para mim retrofitar, usar os fios, como eu falei. Tinha uma blindagem adequada, eu não tive problema, os fios da VEG eram caros, os fios já estavam no motor já estavam passados. Então, segui com aquela lógica, funciona bem o primeiro, funciona bem o resto. Vamos lá. Eu acho que eu vou abrir, como você pode ver, eu estou vendo o UFC aqui. Mas... Detalhes. Então, se eu aparecer meio chocado é porque alguém foi nocauteado no meio do processo. Manual de programação, manual do usuário. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no manual do usuário aqui. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu quero cobrir mais ou menos o geral aqui para dar uma ideia para vocês. Mas vamos lá. O drive da VEG tem uma sobrecorrente, uma sobrecarga boa. Por exemplo, aqui ele está dizendo tem uma plaquinha aqui, nominal 24 A a saída e 48 A por 3 segundos. Então 200% de sobrecarga por 3 segundos é significativo, vamos dizer, para uma situação de aceleração é muito bom. Não é muito bom para uma emergência, né? Ter 200% de sobrecarga numa situação que eu não quero, mas dá para configurar isso para evitar que ele chegue nessa sobrecarga toda. E certamente ter um pouco menos sobrecarga vai aumentar o número de repetibilidades que tu pode ter sobrecarga. Por exemplo, em vez de tu ir só para 150% na sobrecarga, se tu ir só para 150%, tu vai conseguir ter um número maior de sobrecarga até o drive reclamar de sobrecorrente em forma de uma falha. Aqui é tudo informações genéricas, então eu estou pulando como organizar o server, coisa aí. Se você botar, vocês vão ter que dar uma olhada com carinho, né? Vamos pro que deixa o pessoal mais... O resistor de frenagem é importante também, eu acho que já pode comprar junto com o drive. Vocês podem usar qualquer resistor também, se quiser, funciona, sabe? Qualquer resistor aí, não precisa ser da VEG. Pode ser um aquecedor de chuveiro, pode ser um aquecedor de banheiro, pode ser um ferro de passar roupa, uma torradeira. Para testar, para programar e para trabalhar tem que ter um resistor, desde que seja com a potência, obviamente, correta. E, claro, um resistor industrial vai ter menos chances de falhar curto-circuitado e causar uma falha catastrófica no drive. Vamos lá, aqui é o resolver, essa é uma parte importante para nós trabalharmos. Cosseno negativo, seno negativo é 5 volts, terra, oscilação, PTC, cosseno, seno positivo e terra. Esses estão todos ligados. O meu server ele tem um sensor de temperatura, tem vários tipos de sensor de temperatura. O meu aparentemente era compatível com o que a VEG usa. Eu não cheguei a ter nenhum erro de sobretemperatura, ligando ou não ligando o sensor. Eu não sei nem se está ligado, se está habilitado no server conversor da VEG esse sensor de temperatura. Mas o meu tinha uma resistência similar ao original da VEG, então eu liguei. Vamos lá. A minha ligação que eu fiz, talvez não seja 100% correta, aparente estar 100% funcional. Quando eu digo que não pode não estar 100% correta, eu refiro ao PTC. Eu não sei se eu liguei certo o PTC. Eu liguei um lado do PTC no 5 volts e o outro no pino 6, e eu não sei se isso está certo. Então, vamos lá. Mas funcionou. Só que eu não achei nenhuma referência de temperatura no parâmetro. Também não procurei. Como eu falei, não tive nenhum erro.
Se não tem nenhum erro, não tem motivo para procurar um. Oscilação. Oscilação é o fio que manda energia para o resolver. Tu tem que ter, é como uma alimentação de um encoder. Só que essa oscilação é mais complexa. Esse sinal que manda energia é mais complexo. Ele não é só um sinal de 5 volts. Ele é um sinal que oscila on e off para excitar o transformador que é o resolver. Então, o fio vermelho com branco e o fio amarelo com branco são os que vão dar continuidade, né? E no meu resolver eu estava dizendo do lado o que era cada coisa, apesar de não estar super claro, mas dizia que o vermelho com branco e o amarelo com branco eram a excitação do resolver. Não faz diferença em qual polaridade tu liga esses dois, em oscilação ou em GND, esses dois fios de alimentação. A única coisa que vai fazer é que o resolver vai ler na direção oposta. Então, como eu falei, é um retrofit, tudo muito relativo, então talvez se ele estiver rodando na direção contrária, tu só inverte a direção do motor e tá tudo certo, ele rodando, tu mandando rodar no sentido horário e ele rodando no sentido anti-horário. Se não, tu inverte no programa depois no servo conversor e não tem erro nenhum. Claro, também você perceber que rodou no sentido horário errado, está rodando perfeito, mas está no sentido errado. Então inverte o sinal do motor e inverte o sinal do resolver. Um dos sinais de excitação ou qualquer um dos dois. Eu não sei se de excitação vira, porque ele vira os dois. Acabou de ter um nocaute brutal aqui no UFC, mas top. Russo está dominando. Então, eu inverteria mais o cosseno positivo e o cosseno negativo. Seria, eu acho, mais prudente inverter esse. Vamos lá. Agora eu tô um pouco em dúvida do como é que era isso aqui mesmo. Eu não lembro se a ligação das duas bobinas de saída era um cosseno negativo e cosseno positivo, ou se era cosseno negativo com cosseno positivo. Inverter isso aqui não vai causar dano para o drive, já deixo claro, talvez um erro grave cause dano, tipo ligar a oscilação no cosseno ou alguma coisa assim, mas se tu ligar o fio com branco ali, oscilação, no lugar certo, OCS e GND, ele vai dar continuidade. O fio de oscilação só vai dar continuidade naqueles dois fios e o seno e o cosseno só vai dar continuidade no seu par respectivo, igual a um motor de passo. Então, não é tão igual a um motor de passo, né? Mas vocês entenderam a comparação. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo lembrar o que eu fiz aqui. O problema é que eu não tenho a foto do resolver aqui. Se eu tivesse a foto do resolver para saber o que cada fio desses referentes são, eu já diria com certeza onde ligar. Mas se fosse para mim chutar aqui e para vocês fazerem um teste, eu ligaria o seno negativo com o cosseno negativo e o cosseno positivo com o seno positivo. Então, duas bobinas, vocês não conseguem ver meus dedos, mas duas bobinas ligadas aqui e duas ligadas aqui. Se isso não funcionar, então liga duas bobinas seno negativo e seno positivo, cosseno positivo e cosseno, uma bobina no cosseno, entre cosseno e cosseno e seno e seno. E se não der certo, como eu falei, então liga cosseno negativo e seno negativo, cosseno positivo e seno positivo. Então a única coisa que mudou é que
ou fazer o par entre os sinais da frente, ou fazer entre o valor seno ou cosseno. Confuso, mas vocês podem ter certeza que o que eu enfrentei foi pior. Eu não tinha nem ideia se isso ia funcionar. Vamos continuar. O terra, obviamente, terra, né? Ligar, é extremamente importante ligar a malha no terra. E talvez até se tiver malha dupla, ligar a malha no terra e a malha externa no terra do drive. Eu acho que aqui é isso. Primeiro passo, então, é estabelecer sinal de resolver. Não precisa nem ligar o servo, a parte de potência do servo motor. Só sinal de resolver. Vamos lá. Sinal de... Então, ligado o sinal de resolver, mais ou menos como eu expliquei ali, se vocês entenderam, se não, assiste até a cabeça começar a funcionar e entrar na minha loucura. Esse vai ser o parâmetro que vocês... Claro, se tiver muito errado ele vai dar um erro, né? Mas esse vai ser o parâmetro que vocês vão conferir se está certo. Esse parâmetro não deve tremer, esse valor de posição P50 não deve tremer esse valor, então tem uma variação de posição e ele deve seguir de forma linear quando estiver rodando o motor. Então não pode pular, não pode fazer nenhuma loucura. Ele tem que acompanhar o ângulo do motor. Então ligou tudo, não deu erro, primeira coisa, pega o motor, roda a haste e confere que esse parâmetro está se movendo adequadamente. Verificado isso, o que eu faço é agora ir no parâmetro 130 e poucos. Limite positivo de velocidade, limite negativo de velocidade. Bota isso para um valor razoável. Pode botar para o limite do teu servo, mas é extremamente importante botar esse valor. Lembra, esse valor não gera uma emergência. Esse valor é só se o servo está trabalhando de forma... assumindo que o servo está funcionando de forma correta. Então é importante também limitar a corrente. Eu limito para algo extremamente baixo, meio ampere, 0.3, 0.2 ampere, dependendo da potência do servo. Então um valor extremamente baixo. Limitando aqueles valores, feito isso, parâmetro 202, modo de operação. O modo de operação que eu uso para testar e me assegurar que está certo é o modo de torque. O modo de torque ele vai só botar corrente no motor baseado na posição, né, na posição da bobina. Então explicar isso é um pouco difícil sem entender o funcionamento de um motor em si, mas o servo tem que saber em qual posição que está o motor para ele saber qual bobina que está alinhada dentro com os ímãs para poder rodar numa sequência lógica, numa sequência certa. Caso contrário, o motor só vai ficar ou acompanhando o resolver, quando tu roda o resolver o motor acompanha manualmente no motor, né? Ou ele fica vibrando, fazendo uma coisa muito estranha. Então, o modo de operação, o modo torque. O parâmetro aqui daí tem que setar o parâmetro 100 aqui em modo de velocidade, não, pode setar em 100 em modo de velocidade, já em antecipação para uma outra coisa. E botar um pouco de rampa de aceleração também. Referência de corrente aqui. Então bota uma referência de corrente aqui de 0.5, 0.2. O 0.1 começa mais baixo, só para o motor rodar mesmo, só para ter uma ideia de que ele está rodando. Vamos continuar. Parâmetro 200, desabilita a senha, senha do P00, primeiro parâmetro lá, tem que botar 5 para poder trocar, como todos os drive VEG.
eu desabilito sempre, a gente vai estar mexendo com muito no servo motor e é muito chato ter que ficar botando assim toda vez. Aqui, carregar os parâmetros de fábrica. Importante, talvez, para salvar ou, caso a cagada seja muito grande, retomar aos parâmetros originais. Vocês vão estar sabendo, vocês não tem que ler tudo nesse drive, vamos botar dessa forma. Com carinho, assim, para ter uma ideia de quais funções que ele tem e ler cada coisa. Aqui eu estou trabalhando só a parte mais referente a fazer o motor funcionar. Aqui no 385 vai começar a parte de configuração do motor. Os motores VEG, eles são de 4 polos. Eu acho que tem um de 3, 5, 6. Mas em geral, eles são de 4 polos. Os meus motores são de 3 polos magnéticos, 3 par de polos. Então, é importante que não só tomar a referência desse aqui, como alterar isso. O número de par de polo vai fazer uma diferença enorme para as configurações. Então, às vezes, não é só pegar um servo similar da VEG, que tem a mesma potência, a mesma corrente, e botar que vai funcionar. Não, às vezes tem que escolher um completamente diferente do teu, que vai se adaptar melhor, dependendo se tu tem menos polos ou mais polos. Mas é um bom começo. Só diferencia os drives 220 dos 300. Eu não lembro qual é o código que define se ele é aquele 220 ou 380. Mas diferencie motores 220 e 380. É extremamente importante. Eu acho que 2 aqui atrás é 220 e 4 é 380. Então, diferencie. Foquem nos 220, se o motor é 220, nos 380, se o motor é 380. Filtro, não mexi. Ganho proporcional, esses aqui vão ser extremamente importantes e vão variar muito. Eu confesso que eu não domino muito essa parte ainda. Eu tenho que sentar ainda e configurar o meu drive, mas isso vai ser só quando a máquina estiver praticamente pronta, eu já usinando, para dar aquela regulagem final que eu vou brincar mais com isso aqui. Mas esses ganhos aqui, eles têm uma relação, eles trabalham em conjunto com o P59 e o P56. P59. Então um valor mais baixo naqueles lá, tu vai ter que botar um valor mais alto nesse aqui. Um valor mais alto naquele lá, vai ter que botar um valor mais baixo nesse aqui. Por que isso é importante? Para ficar num valor razoável. Caso vocês botem muito errado aquele lá, vocês vão ter que botar um valor muito grande aqui. 2.000, 3.000, vocês nunca vão atingir uma rigidez, ele vai ficar sempre mole. Então, aquele é relativo a esse. É importante reajustar aquele para que esse fique numa faixa adequada. Até porque o autotuning do servo, ele só usa esses parâmetros aqui. Ele não altera aqueles de baixo lá. Então, até para o autotuning funcionar, esses aqui tem que estar numa faixa razoável. Aceitável. Vamos voltar para o 385. Vamos lá. Então, esses aqui é referente àquilo que eu acabei de falar. As diferentes configurações vão trocar esses parâmetros para vocês. Não usei esse aqui. Esse aqui é caso o resolver esteja fora de posição. Fora de posição é que ele está desalinhado com o campo com os polos magnéticos do servo motor. O que eu faço? Depois que ele está configurado mais ou menos aqui, não precisa estar nem bem configurado, pode estar bem porcamente. Deve estar, né? Porque vocês nem trabalharam com o motor ainda, configurado errado aqui. Esses valores aqui de cima, pode estar tudo meio errado e não tem problema nenhum para essa configuração. O offset aqui é a posição do resolver, a posição que o resolver
está alinhado do campo magnético ali. Então se tiver algum erro, se estiver meio fora, que tu não queira abrir o motor, dá para alterar por esse parâmetro aqui. Mas nós não vamos usar ele para configurar, nós vamos deixar ele alinhado certinho. Então ele tem que ter uma forma como o meu ali na foto. Vamos voltar na foto do meu servo. Opa. Aqui. O meu servo, como pode ver, ele tem uma superfície lá dentro, ele é encaixado bem certinho lá dentro. E é só soltar esses parafusos um pouquinho e rodar ele com a mão até achar a posição certa. Tem formas que a VEG me mandou ali de configurar. O manual deles era aplicado para o SCA-05 e eu achei a minha forma de fazer. Eu particularmente não senti que precisa ser melhor do que aquilo que eu fiz, mas talvez se quiser achar uma forma melhor de fazer, entre em contato com a VEG aí e pede uma assistência para configurar. Claro que estamos trabalhando com um motor que não é original, então vai ter essas variações do procedimento deles. Corrente nominal, vocês têm que botar da placa do motor de vocês, né? É extremamente importante para limitar a velocidade nominal, velocidade máxima do motor, não nominal. Aqui é a velocidade máxima do motor. Número de polos magnéticos, como eu falei, o da VEG tem 4, o meu tem 3, então eu troquei para 3. Resistência estatórica, isso aqui vocês vão ter que medir botando corrente no motor para ter um valor preciso. Então bota 5 volts, média corrente, e faz o cálculo para achar a resistência. Tensão, resistência igual a tensão sobre corrente. Então, aquele cálculozinho padrão, lei de Ohm. Vocês só botam na internet isso, não precisam achar. Esses aqui é mais delicado, não é tão importante assim, eu não senti tanta diferença em mudar eles, mas certamente tem uma diferença e é importante que vocês testem e achem valores adequados. Infelizmente isso é muito subjetivo, essa que nós estamos fazendo. Se você conseguir encontrar o valor para o seu motor, excelente. Eu não consegui encontrar para os meus. Infelizmente a Siemens não tinha mais esses dados. Esse aqui eu diria que é importantíssimo. É quanto que o seu motor gera de energia, ou quanto ele precisa de energia para cada 1000 RPM. Então, se você tiver uma forma de rodar ele a 1000 RPM exato, perfeito. Roda ele a 1000 RPM e bota quanto que ele gera de energia aqui. Agora, eu não tive essa possibilidade de achar quanto que ele rodava a 1000 RPM. Então, o que eu fiz? Eu acoplei ele num motor que rodava ele mais ou menos a 600, 700 RPM. Acoplei eles com uma correia, o eixo, sem rigidez nenhuma. Liguei um multímetro nos terminais de potência do motor e rodei eles. Aqui em cima, nos primeiros parâmetros de visualização, a gente vai ver velocidade do motor. Então, como o solver já estava funcionando, o próprio drive me deu a velocidade que ele estava rodando. Então ele deu ali 650 RPM, importante ser constante, né? Apesar de não ser uma velocidade precisa, seja repetível para tirar uma medida com um tempo decente e poder anotar os valores tranquilamente. Então, anotei a tensão do multímetro que estava sendo gerada e anotei aqui RPM, regrinha de 3 básica, e descobri quanto que ele gera. É um valor linear de geração, então pode ser uma regra de 3, não tem que calcular nada de especial. Então calculei quanto que ele ia gerar de tensão para cada 1000 RPM e botei no parâmetro 300, 400, 300, não é mais qual era. E botei aqui no parâmetro 400 e pouco. Tá, 416. Aqui é quanto que a mesma ideia da velocidade, mas aqui é quanto que ele gera de força, quanto que ele gera de força por ampere. Isso o meu motor tinha na placa, na verdade. Eu só copiei. O meu era mais próximo de 1, é um pouco mais alto que o da VEG aqui, porque meus motores são de 1 RPM um pouco mais baixo, né, são de 2000, os da VEG são de 3000, então tende
ao meu ter uma corrente por ampere um pouco mais alta. Uma corrente por ampere, desculpa. Um torque por ampere um pouco mais alto. Inércia do eixo servomotor, isso aqui é sem carga, e daí com carga, então ele soma, esse aqui vai ser o valor mínimo que tu vai ter de inércia, esse aqui tu vai somar com o valor da carga, para te dar o valor, para quando tu faz autotuning ele botar esse valor correto. Não é tão importante, mas botem o valor que vocês acham ideal, se não deixem um valor baixo, é melhor estar abaixo e o autotuning botar um valor da carga acima, errado, mas correto, do que vocês botar esse valor muito alto e o autotuning não vai baixar de zero, ele não vai ficar um valor negativo de carga do eixo. Perfeito. Eu não vou tratar, como eu falei, não vou tratar configuração de drive de posição e modo de coisa, é só fazer o motor funcionar. Feito isso, nós vamos no parâmetro 99, assegurar de que o motor está bem preso, com carinho, que nós temos uma forma de desligar ele, e nós vamos habilitar o motor em modo de torque. Habilitando o motor, ele vai não fazer nada, porque ele nunca faz nada. Tem tanta coisa para dar errado que ele não vai fazer nada. Então nós vamos ter que, a esse ponto, né, o resolver já devia estar funcionando, não devia ter vibração no sinal do resolver, mesmo com o motor habilitado e não funcionando. Ele vai estar fazendo barulhinho, ou tentando rodar e não consegue. A gente vai ter que estabelecer primeiro aqui, está rodando para o lado certo? Ele está rodando, ele consegue rodar? Para saber se ele consegue rodar, vocês só vão pegar com o motor ligado, pegar o resolver e rodar o resolver manualmente, rodar ele com o motor ligado. Se o motor acompanhar a posição do resolver, ele vai seguir e não vai rodar. Tu vai rodar para um lado e para o outro, ele vai ficar seguindo o resolver como se estivesse preso naquele trancado com o resolver. Daí vocês sabem que vocês ligaram ao contrário. Vocês têm que fazer uma daquelas duas coisas, ou inverter a direção do motor, invertendo um par de sinal, ou inverter o sinal do resolver, virando aqueles dois fios. Vou deixar aqui no manual. Uma pena que eu não lembro qual é o par de... Se alguém tiver uma dúvida que tiver com esse inversor na mão, deixa uma mensagem no YouTube aí, que eu vou lá e desligo meu drive e olho nele qual o lugar certinho que eu botei. Aqui. Então, só inverte uma das duas fases e ele já vai rodar o resolver para a direção oposta. Então, inverte ou a posição do motor, ou a direção do motor, ou a direção do resolver. Já vai inverter isso com o motor desligado, obviamente, né? Feito isso, então ligamos de novo. O motor ainda não vai rodar. O que nós vamos fazer? Pegar o resolver com ele meio apertado, meio solto, de forma que a gente consegue rodar ele no motor ali, né? A posição, a carcaça. Disso eu estou falando. Em rodar o resolver, eu estou falando daquela carcaça que eu comentei lá. Essa parte externa aqui, né? Soltar um pouquinho esse parafuso e começar a rodar essa carcaça externa até o rotor começar a rodar. Quando o rotor começar a rodar, vocês sabem, opa, tá funcionando. Agora eu tenho que averiguar mais uma coisa. Ele está em modo corrente, ele pode estar rodando para o lado errado. E se eu botar em modo velocidade, ele vai perceber que está rodando para o lado errado. Em vez de reduzir a velocidade, ele vai aumentar a corrente do motor para tentar rodar para o lado certo, mas ele vai estar rodando para o lado errado. Então, quanto mais ele rodar para o lado errado, mais corrente ele vai botar e o motor vai disparar para velocidades estratosféricas. Então, por isso que é importante estar com aquelas correntes limitadas do parâmetro 130 e poucos ali, super baixo, para de forma nenhuma, mesmo em modo de corrente, em modo de velocidade, ele nunca disparar. Ele nunca ter torque suficiente para disparar. E uma forma de desligar o motor, caso ele dispare, para não ficar rodando ali, né? Vocês conseguem desligar ele em vez de ter que ir lá e desligar o disjuntor da casa ou da oficina.
rodamos o resolver até o momento que ele começou a rodar. No momento que ele começou a rodar, a forma que eu fiz foi botar o parâmetro de velocidade no drive, lá no parâmetro 2 do drive, e averiguar a velocidade dele. Então eu fui rodando até ele começar a cair a velocidade. Então eu achava que mais ou menos aqui ele começava a cair a velocidade, e se essa linha tivesse, por exemplo, aqui, ele começava a cair a velocidade, e se ela tivesse aqui para outra direção, ele começava a cair a velocidade. Então eu simplesmente botei ela no meio. Repeti, mudei de direção no drive, troquei o drive para ele mandar rodar para o outro sentido e fiz a mesma coisa. Eu não avaliei uma diferença na direção. Eu não notei uma preferência em rodar para um lado. Geralmente quando eu fazia isso, ele dava sempre as mesmas posições, sabe? Aqui começava a cair, aqui começava a cair, botava no meio e era o mesmo lugar. Então eu vou te falar que pro primeiro eu me dei o trabalho de fazer isso, mas pros outros eu só rodei para uma direção e botei no meio, porque eu percebi que ele não tinha preferência nenhuma. Isso com o motor desacoplado de carga. Mas se quiser fazer, se tiver uma carga que seja super consistente, né? Não seja um eixo Z de uma máquina que dê uma preferência numa direção e não na outra, daí vocês podem testar com uma carga também que vai limitar um disparo de rotação do motor, porque vai ter peso e vai prevenir algumas coisas. Então o motor do ATC, na verdade, eu fiz acoplado direto no carrossel ali do ATC. O meu não é carrossel, é uma esteira, né? Mas eu fiz acoplado do ATC. Aqui é como ficou a minha ligação do meu drive esqueci de mandar essa foto, mas aqui é como ficou a ligação do meu drive do meu fio do resolver no drive. Então todos ligados certinho, sem curto-circuitar. Eu derreti um pouco a carcaça aqui, mas detalhes. Dos dois lados, aqui o outro lado. Vocês podem usar o computador para parametrizar, agora mudou, é o WLP, VEG Ladder Programmer, e WPS, eu acho que é o outro, que os drives novos têm que usar o WPS, não mais o WLP. VEG, por favor, faz os drives funcionar de novo com o WLP, ou os drives antigos funcionar com o WPS, porque é um saco configurar Headcam com dois diferentes. Tá. Feito isso, o motor está rodando, numa velocidade razoável, tu achou a posição. Vamos só dar uma conferida, ou antes mesmo de achar a posição exata, só dar uma conferida se ele está na direção correta. A gente vai botar uma rampa de aceleração, e vamos botar uma referência de velocidade. Vamos botar aqui 100 RPM. E vamos mudar o P202 para modo velocidade. Quando a gente habilitar o motor, mesmo com os parâmetros, a gente vai ter que dar, se ele vibrar a coisa, é porque os parâmetros de 159 estão muito agressivos, P e D aqui. Mas se vocês botar tudo em um valor bem baixo, tipo 10 e 0, tá ótimo. Ele vai ficar super fraco e super irrelevante a função dele, mas o que a gente está testando aqui é erro grave, sabe? Totalmente fora de posição, sensor, coisa assim. Não é fazer coisa de servo ainda, precisão. Então, trocamos para modo velocidade, ligamos ele e em momento algum ele passou da velocidade nominal. Ele ficou lá, ele ficou como se fosse todo desparametrizado, ele ficou variando de 95 RPM, 105, 95, 105. Se ele estiver rodando para a direção contrária, se o servo estiver completamente 180 graus do que ele deveria ser,
ele vai disparar, vai rodar na corrente máxima que ele consegue, que a gente definiu no parâmetro 130 limite positivo de corrente. Então ele vai botar a corrente máxima no motor. Como a corrente máxima é muito baixa, ele não vai conseguir superar a própria carga que os rolamentos e que o ar e que as eficiências do motor precisam para disparar num valor estratosférico. Então ele vai ficar limitado a 1000, 1500 RPM. E tu já vai ver que, ele vai estar rodando a 100, está rodando a 1500. Tá errado. O que vocês vão fazer? Vocês vão botar em modo de corrente de novo e vão pegar aquele resolver e rodar ele de novo. Quando vocês estão rodando, ele vai começar a passar, ele vai estar rodando de sentido horário e vai começar a rodar no sentido anti-horário, ou vice-versa, sabe? Ele vai trocar de direção. Daí vocês sabem que você tem que achar naquela direção. Repete o processo de posicionamento de novo, trava ele no lugar, bota em modo de velocidade. Quando botar em modo de velocidade, daí ele deve funcionar da forma correta. Então agora nós temos o resolver posicionado perfeitamente onde ele deveria ser. O motor respeita a velocidade nominal, respeita tudo certinho, ele está lendo a corrente, ele não está dando falha de nenhum tipo. Daí tem que começar a talvez programar para o que vocês tenham interesse, botar em modo de posição, começar a trabalhar um pouco, tentar diferentes configurações, padrões da VEG para achar qual a melhor que funciona com o drive de vocês, mexer esses valores em relação ao 159 e em diante ali, os parâmetros, mandar ele fazer o autotuning, tentar trabalhar com o motor, porque aí quando, vamos dizer assim, se ele está desalinhado, se é inseguro, né? É inseguro. O sensor está desalinhado, o drive assume que o motor não tem um erro grotesco, porque é um motor da VEG, é um motor feito por uma empresa, e não é feito por uma empresa nossa, não é feito por nós. Então o resolver pode estar na posição completamente errada. Então a gente tem que ser muito cuidadoso nessa primeira fase até nós estabelecer que o motor está funcionando perfeitamente. Vamos seguir em diante. Daí a gente pode começar a mexer nesses parâmetros e configurar e ir fazendo até ele rodar perfeito. Eu te confesso que o meu, até tu ter valores aceitáveis, valores bons, não foi muito difícil, sabe? Talvez atingir a perfeição vai levar um pouco mais de tempo, mas fazer ele funcionar como um servo respeitável foi bem tranquilo. Acho que é questão de um dia ali brincando e mexendo já dá para resolver isso aí e fazer um controle legal de corrente. Você não tem que alterar bastante coisa aqui, claro, né? Vamos lá. Os parâmetros assim de coisa mais referente a... Agora você não tem que mexer nos parâmetros tudo, né? Referente até no motor da VEG original, vocês teriam que usar esses parâmetros. Então vamos lá. Vocês vão ter que ver aí com carinho. Eu acho que pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero ter dado uma luz para vocês, para quem esteja querendo retrofitar uma máquina com um servo conversor SA06 da VEG. É certamente possível, não é difícil, é um processo metódico, mas não tem nada de especial, não tem nada de muito perigoso que vá ser uma falha catastrófica. É só ficar tranquilo, fazer as coisas certas, prestar atenção no que está fazendo. Eu não tive nenhum drive sofreu nenhum dano quando fazendo isso, e eu cometi muitos erros porque eu não tinha ideia nenhuma do que eu estava fazendo. Vocês já vão ter eu não sabia nem se era possível, como eu falei. Então
vocês já vão ter uma ideia de como prosseguir, como regular e seguir o método. Se vocês tiverem uma forma diferente, uma forma melhor, já fizeram alguma coisa parecida, por favor deixem nos comentários. Eu vou acabar retrofitando outras máquinas com motor VEG e vai ser excelente ter essa informação de vocês e aplicar o conhecimento de vocês também nos meus métodos. Quem sabe rende um novo vídeo no futuro com o que vocês me passaram. Espero ter ajudado como sempre. Bola para frente e vamos nessa.